trabalhador brasileiro. O Instituto FGTS Fácil, em comemoração aos 40 anos de Fundo de Garantia, o Fundo de Garantia começou em 67, lançou, dia 22 agora, a campanha FGTS 40 anos, Justiça para o Trabalhador, cujo objetivo é evitar que nos próximos anos continue havendo fraudes, descasos e abusos no Fundo de Garantia, que nesses últimos 40 anos gerou um prejuízo ao trabalhador de 197 bilhões de reais. E para mudar essa situação, nós estamos fazendo essa campanha, que é um abaixo-assinado, e objetiva colher 1.257.000 assinaturas para poder encaminhar um projeto de lei ao Congresso Nacional, mudando a Lei 8.036, que é a lei que regulamenta o Fundo de Garantia. E essa lei nós pedimos a mudança em 5 pontos. O primeiro ponto é que a empresa, quando ela deposita o Fundo de Garantia em atraso, ela paga multa. Além do valor que ela deposita ao trabalhador com juros e correção monetária, ela também paga a multa, e essa multa rende juros e correção monetária. Só que nesses 40 anos a multa sempre foi para o governo, na conta do Fundo de Garantia, mas é um dinheiro que não é do trabalhador. Então qual é a proposta? Que 75% dessa multa vá para o trabalhador, que é o prejudicado e é o dono do dinheiro, e 25% fique com o governo, a título de um valor pela cobrança dele, mas não que fique 100% com ele. O segundo item é que a empresa hoje, se ela não recolhe o Fundo de Garantia no prazo, hoje o Fundo de Garantia tem uma prescrição de 30 anos. E se não houver nenhuma denúncia por parte do trabalhador, se não houver nenhuma notificação, nenhuma fiscalização, essa empresa pode ficar 30 anos em aberto. E muitas empresas nesses 40 anos, milhares de empresas, não são poucas, deixaram de depositar, depois as empresas fecharam por falência ou por outros motivos, e o trabalhador ficou sem o seu dinheiro no Fundo de Garantia, perdeu na multa. Há casos de empresas que nunca depositaram e fecharam depois. Então a proposta é que esse prazo de 30 anos fique limitado a 12 meses. Então, no máximo, um trabalhador vai ter um prejuízo de 12 meses se a empresa não depositar. No caso, ela não depositando em 12 meses, vai para a dívida ativa da União. O terceiro item é que o trabalhador possa investir até 20% do seu fundo de garantia em fundos de investimento, fundos de ações. Para exemplificar, o caso, quem aplicou na Petrobras em 2000, até hoje tem um rendimento acumulado de quase 500%, enquanto o fundo de garantia, no mesmo período, rendeu 42%. Quem aplicou nas ações da Vale, ela rendeu 600%, enquanto o fundo de garantia, no mesmo período, rendeu 35%. Os fundos de ações na Bolsa de Valores, nos últimos 4 anos, renderam 295%. E o Fundo de Garantia rendeu, nos mesmos 4 anos, 26%. Então é justo que pelo menos uma parte, 1/5 do dinheiro do trabalhador, ele tenha a liberdade de ter um rendimento superior aos 3% anuais, mais juros e correção monetária, que é o que paga o Fundo de Garantia. Apesar de haver o risco, mas é um risco que historicamente só tem dado lucro e nunca prejuízo. O quarto item é que existe um código de saque no Fundo de Garantia que foi criado em 2001, que permite que o trabalhador que atingir 70 anos de idade esteja trabalhando em empresa depositando no Fundo de Garantia, ele não precisa mais aguardar na hora da saída. Ele pode, a partir desse momento, sacar o fundo e a qualquer momento ele pode ir lá e sacar novamente. Ou seja, a empresa depositou o depósito do mês, assim que entrar na conta dele, ele pode ir lá e sacar. E a proposta é reduzir essa idade de 70 para 60 anos. Primeiro, para que o trabalhador possa usufruir em vida e com saúde o dinheiro que lhe pertence. Segundo, o Estatuto do Idoso estabelece que idoso é a partir dos 60 anos. E o terceiro é que a pergunta é: quantos trabalhadores vocês conhecem que têm 70 anos ou mais, que continuam com a carteira de trabalho, continuam recebendo depósito, sendo que a expectativa de vida do brasileiro hoje não chega a 70 anos, ou seja, a maioria morre. Então é injusto que o trabalhador não usufrua em vida
o dinheiro que lhe pertence. E o quinto item é que o fundo de garantia, toda decisão para investimento do seu dinheiro, toda norma do fundo de garantia é definida pelo Conselho Curador do FGTS. Esse Conselho Curador é formado por representantes dos trabalhadores, que no caso são 4, que são as centrais sindicais CUT, Força Sindical, CGT e SDS. O outro lado representativo é os empresários, que tem 4 representantes também, que é a Confederação Nacional do Comércio, a Confederação Nacional da Indústria, dos Transportes e das instituições financeiras. E por outro lado, o governo tem 8 representantes. Então, se o empresário e o trabalhador tomarem uma decisão de um lado e o governo não querer, ele tem 8 votos para empatar. E se empatar, há o voto de Minerva. E esse voto de Minerva é do presidente do Conselho, que por estatuto é sempre o presidente, é o ministro do Trabalho e Emprego. Então eu digo que, na realidade, o dinheiro é do trabalhador, que deposita a empresa, mas quem decide é o governo. Então isso é injusto, há um desequilíbrio. Acreditamos que com essas 5 mudanças, nós vamos ter um fundo de garantia com menos fraude, teremos um fundo de garantia que vai dar maior rentabilidade ao trabalhador, teremos um fundo de garantia que vai ter uma maior facilidade de uso na questão dos 60 anos e vai ser bom para o trabalhador. E principalmente evitar que nos próximos 40 anos mais 197 bilhões de reais sejam tirados do bolso do trabalhador. O importante, como participar da campanha, é muito fácil. Entre no site www.fgtsfacil.org.br/justiça, só que não tem essa cedilha, fica Justica. Lá qualquer pessoa pode imprimir o formulário, vai ter material de divulgação, pode mandar e-mail para os seus amigos. Precisamos de 1.250.000 assinaturas. Uma coisa importante, essa campanha é baseada na Constituição Federal, no artigo 61, parágrafo 2º, que estabelece que a sociedade civil pode encaminhar projetos de lei popular ao Congresso Nacional. Para isso, tem que ter 1% de assinaturas dos eleitores do Brasil. O Brasil tem hoje 125.649.000 eleitores. Mas é importante que você, trabalhador, que você, cidadão, respeite a si, ao seu bolso, respeite ao outro. E nós estamos pedindo a sua assinatura, que nesse caso equivale a um voto. Então participe, divulgue a campanha. Obrigado.